Fala galera, beleza? Então vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Então essa semana, desenho geométrico, a revisão da unidade 11, gente? Do volume 4. Então eu vou estar usando lá o CA, aquela parte do início da unidade 11 do CA, que tem resumido ali, para a gente relembrar um pouco sobre o que nós vimos em desenho geométrico, tá? Quem não tem o material ainda, pega o caderno, vai fazer as anotações, pausa o vídeo lá, né? Anota o que você acha importante para poder responder os formulários. Beleza, galera? Então vamos lá. Então o que nós vamos revisar ali? O volume do prisma e o volume do cilindro, ok? Então vamos ver um pouquinho sobre esses dois sólidos aí. Então vamos lá. Então primeiro, o volume do prisma. Então antes disso vamos ver o que é. O poliedro é um sólido com muitas faces e cada uma delas é um polígono. Então polígono é uma figura plana, tá? O prisma é um poliedro formado por duas bases paralelas e faces laterais que são quadriláteros. Quando o prisma é reto, ou seja, tem arestas laterais perpendiculares às bases, as faces laterais são formadas por retângulos. Então todo prisma, né, tem faces laterais que são retângulos, tá? E são perpendiculares às duas faces, tá? Superior e inferior. Tá? Tem um exemplo aqui de um prisma. Esse prisma aí tem um nome particular que é um paralelepípedo, que todas as suas faces, inclusive as bases, são retângulos. Tá? Então ele é um prisma aqui, ó. Eu tenho nesse caso aqui, vamos dizer que as bases são o retângulo de baixo e o retângulo de cima. Ó. Eles são paralelos, tá? E as faces laterais, que também são retângulos, são perpendiculares a eles. Tá? Então, todas as faces são retangulares, então é chamado de paralelepípedo. E ele tem as três dimensões, ó, que é o comprimento, tá? Ele tem uma largura e tem uma altura. Então todo prisma vai ter essas três dimensões, tá? Então por isso que nós calculamos o volume e nós damos sempre em ou metro cúbico, centímetros cúbicos ou decímetros cúbicos, por causa das três dimensões. Então para calcular o volume específico aqui do paralelepípedo, basta a gente multiplicar, fazer o produto das três dimensões. Então o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Caso particular do paralelepípedo, por quê? Porque a área da sua base é um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Né? Comprimento vezes largura, ou seja, a base do retângulo vezes a altura do retângulo. Tá? Aí para calcular o prisma, basta multiplicar a sua área da base vezes a altura. Então a gente pode escrever, na forma geral, o volume de um prisma como a área da base, a área de sua base, vezes a sua altura. Por que a área da base? Porque existem alguns prismas que não vai ser a base um retângulo, pode ser um triângulo, para calcular a área de um triângulo de outra forma, tem a sua forma específica para calcular a área de um triângulo, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, tá? Pode ser um trapézio, tá? Então cada um tem uma forma de calcular a área da base, tá? Que são figuras diferentes do retângulo. Tá? Então por isso a gente vai colocar aqui na forma geral o volume de um prisma como a área da base vezes a sua altura, então no caso é o C. Tá? O paralelepípedo não, basta a gente multiplicar as três dimensões, porque a área da base é multiplicando uma dimensão pela outra. Tá? Então vamos lá, continuando aqui, ó. Então resumindo lá o volume do prisma, então tem um prisma aqui, olha só a base diferente, ó. É um pentágono, ó, que tem 5 lados a base, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. As duas pontilhadas lá no fundo lá, então um pentágono. Então para calcular a área desse e tem a altura do prisma, né, que é a distância de uma base até a outra, ó. Percebe que as bases são paralelas, ó. Tá? E tem as mesmas dimensões, ó, elas são semelhantes. Então aqui é um pentágono e aqui também é um pentágono. Então um prisma, né, onde tem a altura, tem a sua distância aqui, ó, de uma base até a outra é a altura do prisma. Então o volume de um prisma é igual ao produto da área da base, então eu tenho que calcular a área da base do pentágono e multiplicar pela altura, ó, pela altura. Então nessa forma geral, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Tá? Bem tranquilo isso daí, gente. Tá? O cilindro, então o cilindro, essa figura aqui, ele não é um prisma, ele é chamado de um corpo redondo porque a face lateral não é plana, ela é uma curva, então a gente chama de um corpo redondo, né? E sua base, com isso, forma uma base circular, ó, tá? É um círculo, tá? Então quais são os elementos aí do cone? A altura e o raio, tá? Então a diferença para calcular o volume é só que nós temos que lembrar como calcular a área de uma circunferência, tá?
porque eu tenho um raio ali também. Então, se nós planificarmos essa figura aqui, esse cone, como se eu cortasse ele aqui e abrisse ele, tá? A planificação dele seria esse aqui, ó. A face lateral planificada é um retângulo, tá? E o comprimento desse retângulo é o comprimento da circunferência. Porque esse comprimento inteiro, na hora que eu fechar, ele vai dar a volta inteira, né? Ele que vai formar essa circunferência, esse traço. Então, esse comprimento do retângulo aqui, que é a lateral do cone, tá? É o comprimento da circunferência. Tá? E a altura é a distância, né, de um círculo até o outro. Daí vai ter a altura que seria a largura, né, da parte lateral planificada daquele cone, daquele cilindro, perdão, do cilindro, tá? Beleza, gente? Então, como a gente calcula o volume do cilindro? Planificado assim, caso você necessite calcular a área, né, a área da superfície de um cilindro. A gente planifica, né, a gente tem que identificar que a área lateral vai ser um retângulo, né, e o comprimento dele é o comprimento da circunferência, tá? E aqui, ó, então como calculo, é similar a como a gente calcula o volume do prisma, tá, gente? Então, assim como no caso dos prismas, o volume do cilindro é dado pelo produto da área da sua base pela altura. Lembrando que a área da base, né, é a área de uma circunferência. Como é que a gente calcula a área de uma circunferência, né? Lembrando lá, é πr ao quadrado. Lembrando que esse número π, ele tem um valor específico para cálculo que nós estamos usando como 3,14. Então anota lá, caso o problema não dê o valor do π, então você já tem que ter em mente que o valor dele para cálculos é 3,14. Aí o raio se traça a distância do centro da circunferência até um ponto da extremidade, chamado de raio. Em alguns momentos ele não vai dar o raio, vai te dar o diâmetro, que é a distância de um ponto ao outro da circunferência passando pelo centro da circunferência. Tá? Então, ou seja, eu vou ter dois raios, então o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, caso ele dê o diâmetro, basta você pegar o diâmetro e dividir por 2, que você vai ter o valor do raio, tá? E o H aqui a gente está chamando da altura do cilindro e o R de raio da base, tá? Beleza, então para calcular a área, a forma geral do cilindro é πr ao quadrado vezes H, que é a altura, tá? Então aqui ele já me deu a área da base, que é πr ao quadrado, relembrando lá a área de uma circunferência, πr ao quadrado. Para o volume do cilindro, basta a gente pegar a área da base e multiplicar por sua altura. Então, assimilar o volume do prisma também. Só que aí a diferença é que ele não é um prisma, ele é um cilindro, porque, né, a face lateral não é plana, ele é uma curva. Ele é chamado de um corpo redondo. Tranquilo, gente? Então, volume do cilindro. Tá? E é isso aí que nós vimos, gente. Espero ter dado para relembrar um pouquinho, que eu não tinha entendido ainda, ter conseguido entender. Agora é só fazer os exercícios, né? Podem tirar dúvidas se quiser, quem já está seguro, né, que já entendeu tudo sobre os volumes, pode ir ali embaixo na descrição e fazer o formulário. Beleza, galera? Até a próxima!